La clase pasada nosotros estuvimos viendo sobre la colitis, la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Que es una enfermedad, en este caso intestinal, ¿verdad? Inflamatoria, crónica. Entonces vamos a dar la otra enfermedad inflamatoria intestinal crónica, que en este caso es la colitis ulcerativa. Es como la prima hermana de esta enfermedad. ¿Está bien? Voy a grabar antes que se me olvide. Bueno, como introducción tenemos que hablar un poquito sobre su concepto, ¿verdad? Las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas. Ya dijimos ya que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, ¿verdad? Como ustedes saben, son un grupo de trastornos intestinales de origen no conocido, ¿verdad? La que más se acepta actualmente es la inmunológica, ¿verdad? En este caso la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn o la enteritis regional, ¿verdad? Que en este caso causa ulceraciones e inflamación de diversas áreas del intestino. ¿Por qué nosotros hablamos de cronicidad? ¿Por qué hablamos que estas enfermedades son crónicas? Es por el curso clínico, ¿verdad?, de la enfermedad inflamatoria intestinal, que consiste en alternar periodos de inactividad y quiescencia, que se identifican, ¿verdad?, en este caso, en las fases de remisión, con periodos de actividades clínicas de diferentes intensidades que se denominan brotes o recidivas. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente él va a tener un periodo que mejora y va a tener un periodo de crisis. A eso se refiere, ¿verdad? Y por tanto, por eso se habla de un proceso de cronicidad. Como definición de la colitis ulcerosa, es una enfermedad inflamatoria inespecífica, igual que la enfermedad de Crohn, que en este caso de la mucosa del colon y del recto. En el caso de la enfermedad de Crohn, cuando nosotros hablamos, dijimos que era una enfermedad que era transmural, o sea, que afectaba tanto la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. En este caso, lo que afecta es la mucosa solamente del colon y del recto. Y en este caso, por ejemplo, la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, ¿verdad? No tiene curación médica, igualmente que la enfermedad de Crohn, específica, ¿verdad? Su extensión es ascendente y continua. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza en una localización casi siempre recto sigmoide y va ascendiendo, o sea, va hacia el colon descendente, transverso, colon ascendente hasta llegar al ciego. Por eso se llama una extensión ascendente continua, simétrica, y aproximadamente un tercio de estos pacientes recibe tratamiento quirúrgico como consecuencia de la falta de progresiva de respuestas del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que estos, si hay, por supuesto, 3 pacientes, uno de ellos van a recibir tratamiento quirúrgico por las complicaciones que tiene esta enfermedad. Epidemiológicamente se comporta muy parecido a la enfermedad de Crohn, son más comunes en países desarrollados, ¿verdad? Afecta entre unos 5 o 6 de cada 100.000 habitantes, o sea, este tipo de enfermedad es mucho más frecuente de las colitis, o sea, de las enfermedades inflamatorias intestinales, son más frecuentes las colitis que la enfermedad de Crohn. Su prevalencia entre 50 a 70 casos por cada 100.000 habitantes por año, ¿verdad? Evidentemente van en ascenso estas enfermedades porque se va diagnosticando cada vez más. Afecta por igual a ambos géneros, o sea, tanto sexo femenino como sexo masculino. Afecta de la misma intensidad como también la enfermedad de Crohn, parecido a eso. Afecta a los judíos de la raza blanca. Sucede en todas las edades, en particular entre 20 y cuarta década de la edad. O sea, se ve mucho en pacientes jóvenes este tipo de enfermedad. Normalmente él inicia a partir de los 20 años hasta los 40 años. Acá hay una clasificación, ¿verdad?, según la localización de la colitis ulcerosa. Ustedes se recuerdan que la enfermedad de Crohn, cuando nosotros dimos, lo clasificamos en L1, L2, L3 y L4, donde L3 en este caso era más frecuente a nivel de ilion y ciego, ¿verdad? En este caso, la colitis ulcerativa o la colitis ulcerosa, dijimos que su forma de presentación es de forma ascendente. Normalmente él empieza como una proctitis, que se refiere al recto, que afecta el recto, protosigmoiditis, que afecta el recto del sigmoide, colitis izquierda, que afecta el recto, el sigmoide y el colon descendente, y la pancolitis, que evidentemente ya afecta todo el colon. ¿Está bien? Entonces, por eso tiene una evolución ascendente.
Su comportamiento según porcentaje, la recto sigmoide representa un 54%, evidentemente por sus inicios. Del colon izquierdo prácticamente un 28% y todo el colon representa un 18%. O sea, la forma de presentación más frecuente en este caso sería recto sigmoiditis, ¿verdad? Se ignora la causa concreta de la colitis ulcerosa. Nosotros ya habíamos hablado también, evidentemente, de la enfermedad de Crohn, que también no se sabe una causa directa, pero sí está asociada a diferentes factores predisponentes y desencadenantes, ¿verdad? Hay hipótesis sobre cuestión de factores alimenticios, ¿verdad? También hay una predisposición genética, desequilibrio entre el estado normal, normalmente controlado, ¿verdad? Evidentemente hay un desequilibrio del metabolismo de la persona, entonces por lo tanto puede desencadenar una colitis. Factores predisponentes como la dieta pobre en fibras, alergias alimentarias, de repente ustedes consumen lactosa, por ejemplo, algún alimento y es intolerante y puede producir eso una respuesta inmunológica ante esa situación. Es un ejemplo que le doy. Aditivos alimentarios, ¿verdad? Nosotros normalmente ponemos a través de ketchup, mayonesa, pimienta, picante, alguna cosa aditiva que eso puede también desencadenar. Microorganismos infecciosos, ¿verdad? Algunos tipos de bacterias que pueden desencadenar y periodo de lactancia materna breve. Se dice que estamos relacionados también a aquellos niños que no tuvieron un buen periodo de lactancia. No fumador, un factor predisponente. Se dice que generalmente el fumador es un factor protector. No se sabe muy bien. Hay estudios que lo avalan, otros estudios que no. Antecedentes familiares es un riesgo sólido. O sea que si usted tiene familiares que tienen, ¿verdad?, en el caso una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa, evidentemente hay un riesgo familiar presente. Por lo tanto, también es un riesgo sólido en estos casos. ¿Cómo se comporta según su patogenia? ¿Verdad? La primera anomalía visible constituye la entrada de neutrófilo en la lámina propia. Recuérdense, doctores, que nosotros dijimos que esto afecta principalmente a las mucosas. Entonces, hay una anomalía en este caso en la lámina propia. Por lo tanto, el 75% de los pacientes con colitis ulcerosa muestran anticuerpos perinucleares contra el citoplasma de neutrófilos, conocido como PANCA. Ustedes se van a dar cuenta que el PANCA es una forma de ustedes poder diagnosticar la colitis ulcerativa y hacer diagnóstico diferencial, en este caso, con la enfermedad de Crohn. Bueno, la presencia del PANCA, en este caso, no se corresponde con la actividad ni con la extensión de la colitis. Probablemente constituye un epifenómeno. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Generalmente la presencia de neutrófilo, evidentemente, puede estar asociado directamente con la reacción inflamatoria que se produce a nivel de la mucosa. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos este fenómeno para que nosotros podamos decir, bueno, hay realmente la presencia de una posible colitis ulcerativa. Ustedes se dan cuenta que no siempre hay, pero la mayoría de las veces sí hay. Entonces es importante saber en estos casos que los neutrófilos a nivel de esa región representa evidentemente un signo muy importante para el diagnóstico de la colitis ulcerativa. Pacientes con colitis ulcerativa también suelen tener cifras elevadas de interleuquinas, por ejemplo 4, 5, 6, 10 y 13. Evidentemente, como está relacionado con una respuesta inflamatoria sistémica, evidentemente tiene que estar relacionado con las interleuquinas. La presencia de PANCA, en este caso de anticuerpos perinucleares contra el citoplasma de neutrófilo, que significa PANCA, se ha utilizado como prueba de diagnóstico para tratar y separar la colitis ulcerosa de la enfermedad de Crohn. Ustedes saben que la enfermedad de Crohn no hay, evidentemente, un aumento de neutrófilos en la zona donde están. Recuerden que en la enfermedad de Crohn suele haber masas, ¿verdad?, que normalmente protegen, ¿verdad?, la zona de la mucosa, que se forman los granulomas. No sé si te recuerdan que nosotros hablamos de los granulomas, que no son más que formaciones de masas que el propio cuerpo realiza para aislar algún proceso infeccioso. En este caso, en el colitis ulcerativa, lo que se produce es la gran presencia de neutrófilos en las zonas de inflamación. Entonces, se puede diferenciar evidentemente, ¿verdad?, con la colitis y la enfermedad de Crohn.
¿Cómo es el aspecto macroscópico, en este caso, de la colitis ulcerativa? Cuando nosotros entramos con el endoscópico digestivo inferior, o en este caso el sigmoidoscópico, o el rectoscopio, o en este caso el colonoscopio, dependiendo cuál es el estudio que se va a hacer, nosotros miramos la imagen macroscópica de cómo se ve eso. El más frecuente es la inflamación de la mucosa, que es evidente, evidentemente porque se afecta a la mucosa, hay una inflamación, se ve que evidentemente está enrojecida, ¿verdad? Se extiende hasta la zona proximal del colon, ¿verdad? La mucosa presenta granularidad, tumefacción y friabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente esa zona se ve una parte enrojecida y que si usted pasa con el endoscópico muchas veces puede sangrar porque es friable. ¿Qué significa friable? Que es débil, ¿está bien? Cuando la enfermedad se extiende, aparecen ulceraciones diversas por todo el espesor de la mucosa, o sea que a través de esas lesiones que hay, entre medio de esas lesiones también hay ulceraciones. Muy parecida también a la enfermedad de Crohn. Lo que las enfermedades de Crohn son asimétricas y generalmente estos, evidentemente, pueden aparecer simétricas, ¿verdad? Bueno, durante el endoscopio se ven pólipos múltiples. Realmente son pseudo pólipos. Realmente no son pólipos verdaderos. Los pólipos, evidentemente, son invaginaciones de la mucosa. Y estos son, como hay muchas ulceraciones y profundizan esas ulceraciones, aparecen algunos relieves, ¿verdad? Aumentado de volumen entre úlceras y da un aspecto que tienen pólipos, pero en realidad no son pólipos, son pseudopólipos, ¿está bien? No son pólipos puros. La colitis ulcerativa en este caso afecta siempre el recto y a menudo se limita en el colon izquierdo, que es la flexura esplénica. O sea, eso es su forma de presentación más frecuente. Recuérdense que la forma más frecuente es recto sigmoide y la otra frecuencia es hasta la flexura esplénica. ¿Bien? Muy bien. El aspecto microscópico, ¿qué quiere decir eso? Que usted agarra una porción de la mucosa, ¿verdad? Lo que ustedes quieren estudiar y ustedes ven por microscópico. Entonces, esa es la zona que se va a ver, que es una inflamación de la mucosa y la submucosa del colon. La ingurgitación vascular marcada explica la procesión de la rectorragia. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente cuando hay infiltración, en este caso vascular, muchas veces sangra con facilidad. Hay un infiltrado de las criptas de Lieberkühn situadas en la base de la mucosa. El número de células caliciformes en las criptas disminuyen. Ustedes ya saben que las células caliciformes son las que producen el muco. Al avanzar la enfermedad, en este caso los abscesos crípticos coalescen y se descaman las células superiores. ¿Qué quiere decir eso? Como avanzan las enfermedades, muchas veces esas propias úlceras muchas veces se van uniendo una con otra y van formando cada vez lesiones mucho más grandes, ¿verdad? Da lugar a una úlcera que limita la mucosa y la submucosa. Por lo tanto, hasta aquí, doctores, entendieron lo que es la colitis ulcerativa antes de entrar en presentaciones clínicas. Nosotros evidentemente dimos lo que es el concepto de la colitis ulcerativa, dijimos que realmente son enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, igual que la enfermedad de Crohn, solo que esta enfermedad afecta generalmente la mucosa, ¿verdad? Que llegamos a ver hasta la lámina propia. En este caso también es una enfermedad de forma ascendente, empieza en un sitio hasta terminar en otro sitio, ¿verdad? De forma ascendente, o sea, empieza en el recto y puede terminar en el ciego, ¿verdad? Afecta principalmente el colon y el recto, y evidentemente tiene lesiones microscópicas y macroscópicas que hablamos ahora recientemente, ¿verdad? En su infiltrado, evidentemente, una de sus características que diferencia con la enfermedad de Crohn es que su infiltrado se ve grandes cantidades de neutrófilos, o sea, anticuerpos antineutrófilos, que es el P-ANCA, que es sumamente importante en estos casos, ¿verdad? No saber. Espera aí um pouquinho, pessoal. Quem que está querendo entrar, doutora? Quem que é? Eu estou vendo aqui doutor. Já. Espera, deixa eu ver. É Jéssica? Isso. Eu tô pelo celular, a minha internet está oscilando. Tá bom, eu vou admitir ela para você.
Já está, doutor. Gracias. Beleza. Então, hasta aquí entonces entendieron, doctores. ¿Alguien que me quiera preguntar algo al respecto a esto hasta ahora? Para entrar en la parte clínica. Doutor, Sí. eu não entendi muito bem o que são os peanca. Doutoras, é simples a coisa. A peanca, doutora, é um infiltrado que tem de neutrófilo no lugar, que normalmente não deve ter. Quando você tem uma reação inflamatória no lugar, normalmente as células de defesa atuam nesse lugar. Como você tem um processo inflamatório, já por diferentes causas, já pode ser dietético, pode ser por uma bactéria, pode ser por qualquer causa. E teu corpo reage contra isso, entendeu? Por isso que tem a colite ulcerativa, né? Porque ele reage, o próprio corpo está reagindo com a situação que está acontecendo, independente da causa que seja. Então, o que ele tem, a característica dele? Que ele tem grandes quantidades de anticorpo do neutrófilo, ou seja, tem uma grande quantidade, uns 75% deles tem neutrófilos aí, citoplasmal das células que estão a nível da mucosa. Então, quando você tem um infiltrado a nível de neutrófilo, eles explicam, os especialistas, com esse daqui, que microscopicamente vê grandes quantidades desse tipo celular, que isso é comum em a colite ulcerativa, tá bom? Um infiltrado de neutrófilo nesse lugar. Não é comum ver isso. Normalmente você não tem um infiltrado dessa quantidade de neutrófilo. Então, o que acontece? Nessa doença, uma das coisas para você diferenciar com a enfermidade de Crohn, para você ver a inflamação que tem, vamos supor que você tiver uma enfermidade de Crohn de tipo colites, né, que afeta o colo. E você tiver também uma colite, você tem que diferenciar qual um dos dois é. E uma das formas de você diferenciar é esse infiltrado que ele tem de neutrófilos. Quando você vê grandes quantidades de infiltração de neutrófilos, então nesse caso você se inclina mais que seja uma doença de colite ulcerativa e não de enfermidade de Crohn. Tá bom? Entendi, não sei se você entendeu. graças. Beleza. Então, outra pergunta até aqui. Sobre a classificação, doutor, ele basicamente se classifica nas diferentes partes do intestino onde ele afeta, basicamente. Sim. Entendi, tudo bem. Ou seja, de acordo com a localização, ele normalmente ele começa no reto e no sigma. Por isso que ele é forma ascendente. Ele não é normal ele começar no cego, por exemplo, entendeu? Porque essa doença normalmente é de tipo ascendente, entendeu? Por isso que ele começa no reto e começa no sigma. Depois ele vai ascendendo no colo esquerdo, que vai chegar até o ângulo esplênico, e depois ele já vai se aumentando até o cego. Por isso ele chama ascendente, né? De acordo com isso, a localização que ele vai ter. Tá bom? Beleza, pessoal. Então, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa, tiene presentaciones clínicas. O que significa apresentação clínica? É a forma que ele pode se apresentar na pessoa. Tem pessoas que se apresentam em forma de diarreia, nesse caso mucosanguinolenta. Recuérdense que a enfermedade Crohn não é uma diarreia mucosanguinolenta, é uma diarreia serosa. ¿Recuerdan? En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal de la colitis ulcerativa, las diarreas son mucosanguinolentas. Então, a pessoa pode se apresentar em forma de diarreia. Também pode se apresentar em forma de hemorragia rectal ou enterorragia. Também é uma forma de apresentação clínica de la colitis ulcerativa. Se puede presentar en forma de dolor abdominal. Personas que tienen dolor abdominal que no mejora. Generalmente ese dolor abdominal es en la fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? En personas jóvenes hay que pensar en colitis ulcerativa. También se presenta como un síndrome febril. Personas que empiezan a hacer fiebre sin explicación. Fiebre. Entonces puede pasar en estos casos que el paciente tenga también una colitis ulcerosa, ¿verdad? Pérdida de peso, también una forma de presentación. Personas jóvenes empiezan a perder peso sin explicación y por lo tanto puede ser una forma de presentación de la colitis ulcerosa. ¿Está bien? O sea, todas esas formas que ustedes están viendo puede presentarse clínicamente. ¿Cuál es la más frecuente? Las diarreas mucosanguinolentas
y evidentemente las enterorragias son las formas más frecuentes de aparición. Bueno, acá están los criterios de severidad según True y Witts, ¿verdad? Estos son clasificaciones o criterios según la gravedad de la colitis ulcerosa. Cuando nosotros hablamos que la colitis ulcerosa es de presentación leve, o sea, clínicamente hablando, ¿verdad? Cuando tiene menos de 4 deposiciones por día, con o sin sangre, sin evidencia sistémica de toxicidad, ¿verdad? Puede presentar una anemia leve, evidentemente si tiene sangrado puede presentar una anemia, y el volumen sedimentario glomerular va a ser menor de 30 milímetros. Normalmente su normal, ¿verdad?, de eritrocimentación es de 15 a 20, y entonces en este caso va a tener menor de 30. En la moderada, evidentemente va a tener mayor de 4 deposiciones, ¿verdad?, y no llegando más de 6 deposiciones, o sea, va a estar entre 4 a 6 deposiciones. Y por supuesto, va a tener algunas anemias, en este caso puede ser leve a moderada, ¿verdad? Su volumen corpuscular, evidentemente, va a tener un intermedio entre mayor de 30, pero no va a sobrepasar mayor de 45 milímetros en este caso. Y por supuesto, el volumen, en este caso, como le dije, entre 30 y 45, y puede tener también alguna febrícula, ¿verdad? Que puede llegar a 37, 37 y medio. Ahora, la severa, mayor de 6 deposiciones por día, sanguinolentas, puede tener taquicardia, evidentemente, o tendencia a taquicardia, la que es mayor a 90 repeticiones por minuto. Puede tener una fiebre que puede empezar con febrícula de 37 y medio y puede llegar hasta 38 y medio. Puede tener anemia, evidentemente, en este caso, menos de 7.5 miligramos por decilitro. Recuerden que la hemoglobina normal va a depender si es hombre o mujer, pero generalmente tiene que estar por encima de 11.5, ¿verdad? Y en este caso, la eritrocimentación va a ser mayor de 30 milímetros. Generalmente la severa se triplica el valor, puede llegar hasta 100, hasta 120 milímetros. En este caso, la eritrosedimentación. Entonces, de acuerdo a los criterios de severidad, evidentemente es lo que ustedes están viendo aquí. Muchas veces la gente se guía mucho por las diarreas. Si tiene menor de 4 diarreas, leve. Si tiene entre 4 a 6, moderada. Y si tiene mayor de 6 diarreas por día, entonces estamos hablando de una colitis ulcerativa que sería severa. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otras manifestaciones puede tener este paciente? Además de esta forma de presentación que ustedes vieron aquí. Estas son las formas de presentación que puede tener, pero puede acompañarse por otras cosas. Por ejemplo, acá ustedes ven diarreas nocturnas, síntomas ominosos de enfermedad grave. Cuando una persona se levanta, ¿verdad?, evidentemente teniendo diarreas nocturnas, eso habla que evidentemente la colitis ulcerativa es grave. Fíjense ese punto. Puede tener rectorragia, sangre y un moco, ¿verdad?, adelgazamiento y anemia. También habla de criterios que evidentemente el paciente está con una forma clínica grave. La exploración física, normalmente un dolor a la palpación del abdomen, sobre todo el lado izquierdo, como yo le había dicho a ustedes. ¿Por qué del lado izquierdo es más frecuente? Evidentemente porque su forma de presentación es más frecuente del lado izquierdo, ¿verdad? Puede tener distensión abdominal, evidentemente puede tener fiebre, taquicardia, leucocitosis, si en el caso que tenga un megacolon tóxico, que también puede afectar en estos casos, ¿verdad? Urgencia, tenesmo e incontinencia fecal, el paciente con proctosigmoiditis ulcerosa intensiva y avanzada. El paciente puede tener esa, evidentemente, urgencia de ir al baño y tener diarreas, ¿verdad? Como la enfermedad de Crohn también tiene manifestaciones extraintestinales. El paciente puede tener artritis periférica entre un 15 a 20%, afectando principalmente la rodilla y tobillos. Puede tener una espondilitis anquilosinante, que casi siempre son enfermedades del colágeno, que también está asociado evidentemente a enfermedades de la colitis ulcerativa. Sacroilitis, también afectando a nivel de las articulaciones del sacro. Puede tener colangitis esclerosante primaria, que es una manifestación más grave que puede tener. Fíjense lo que es la colangitis esclerosante primaria. Es nada más y nada menos que la obstrucción del conducto colédoco esclerosante. Cuando ustedes encuentran un paciente que tenga colangitis esclerosante primaria,
evidentemente casi un 90 a 95% su causa es la colitis ulcerativa. ¿Bien? Es una forma muy grave de presentación. Evidentemente la colitis ulcerosa también tiene riesgo a ser un carcinoma, o sea, él puede evolucionar esas lesiones evidentemente a un cáncer, ¿verdad? Está relacionado mucho con el de ALM, que son displasias asociadas con lesión o masa, ¿verdad? Que evidentemente él va progresando a una enfermedad evidentemente cancerógena. Se dice que puede progresar a una enfermedad de cáncer entre un 0 al 3% de 5 a 10 años de evolución, y una persona que tenga una colitis ulcerativa de 30 o a 40 años de evolución puede ser entre un 50 a 75% que se produzca cáncer. Evidentemente está relacionado con la evolución del paciente. Cuanto más tiempo tiene la enfermedad, evidentemente más posibilidades tiene de ser un cáncer, en este caso, o evolucionar a una neoplasia maligna. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son los complementarios que nosotros indicaríamos a estos pacientes? Recuérdense que la parte clínica es sumamente importante. Nosotros tenemos que corroborar con la parte complementaria, porque muchas veces es difícil de llegar a su diagnóstico, ¿verdad? Evidentemente hay que hacer un hemograma, generalmente se asocia a una anemia ferropínica. Bioquímicas muchas veces se asocia también a hipopotasemias, o sea, bajos de potasios. Evidentemente, si tiene una distensión abdominal, se comporta como una obstrucción intestinal, puede ser una hipopotasemia. La proteína C reactiva, evidentemente, va a estar elevada, como todo proceso agudo, va a estar elevada. Y las S descartan infección o parásitos, diagnóstico diferencial, ¿verdad? Siempre cuando un paciente tiene diarreas mucosanguinolentas, o sea, tiene diarreas con sangre, nosotros tenemos que hacer estudios de las heces fecales. ¿Por qué? Buscando otras causas de diarreas mucosanguinolentas, justamente para descartar que no sea algo de parásitos o infecciones a nivel del colon, ¿verdad? Que no estén relacionados con la colitis ulcerativa. La radiografía de abdomen, ¿verdad? Prácticamente dan signos indirectos. Por ejemplo, pérdida de las obstrucciones y ausencia de heces fecales. ¿Qué es lo que pasa con la colitis ulcerativa, señores? Normalmente, él produce un cambio morfológico del colon. Ustedes saben que para diferenciar del colon con el intestino delgado, nosotros tenemos diferencias anatómicas, como por ejemplo las austras, que tiene el colon, donde el intestino delgado no tiene, o los apéndices epiploicos, que normalmente tienen el colon y no tiene, en este caso, el intestino delgado, y las tenias, ¿verdad? Que son los músculos lisos que tiene, en este caso, el colon, que no tiene el intestino delgado, que son las tres estructuras anatómicas que uno hace la diferenciación entre el colon y el intestino delgado. Por lo tanto, ¿qué va a producir la colitis ulcerativa en el caso del colon? Va a ser pérdida de las austraciones, o sea, no va a tener austrias. Yo les voy a mostrar las imágenes ahora a ustedes para que puedan entender lo que les quiero decir. En la colonoscopía, más biopsia, evidentemente es sumamente importante, porque vamos a encontrar evidentemente un eritema, un enrojecimiento con exudado, ulceraciones superficiales, continuidad de la lesión e inflamación exudativa de la mucosa. Como ya nosotros dijimos hace rato, que las lesiones de la enfermedad de la colitis ulcerativa son lesiones de ulcerosas, enrojecidas y friables, ¿verdad? Por lo tanto, la radiología, ¿sí? Uma pergunta, pode ocorrer de lesionar o esfíncter interno do ânus? Os esfíncter interno? Não. Não, A doutor. ulceração? Não? Não, doutor. Como eu falei para você no início, que a colite ulcerativa afeta a mucosa. Como o esfíncter é musculoso, não afeta. Por lógica, né, doutor? Sim. Tá bom? Tá, obrigado. De nada. Entonces, la radiología, ¿qué dice acá? Que la radiología es lo que ustedes mandan, por ejemplo, contrastado. Por ejemplo, vocês vão fazer vai mandar beber o contraste, o paciente, né? Para ele fazer toda a imagem, no caso do trânsito intestinal do intestino. Ou você pode fazer um cólon por enema. O que você vai fazer? Vai introduzir um contraste pelo ânus, né? Para você desenhar, né, o cólon. E o que ele vai mostrar? Você vai fazer um raio-x e ele vai mostrar uma imagem de acordo que o
contraste desenhar lá dentro. E normalmente ele dá alguns signos, né, que tem alguns tipos de lesões, mas não é que define. O que define nesse caso é a colonoscopia com biópsia. Você pode fazer uma ecografia? Também pode, mas ele não vai dar nenhum diagnóstico. Imagem, como a tomografia computadorizada e ressonância magnética, também você pode fazer para diagnosticar ou pensando que ele tenha um câncer, né? Nesse caso, por exemplo, também. Então, vamos ver algumas das coisas que eu estou mostrando para vocês. Vocês lembram que eu falei do cólon por enema, né? Você recorda? Olha a imagem que ele mostra aqui. Isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, olha aqui. Isso aqui que para você é intestino delgado ou cólon? Colo. Eu que seria pelo colo. Por que cólon? Pela posição, Eu né? falaria delgado, porque não tem alça, está bem lisinho. Exatamente, doutora. Isso aí não deveria ser cólon. Porque se é cólon, ele tem que aparecer ulcerações. Só como que eu falei da colite ulcerativa, o que ele fazia com os cólon? O que ele fazia? Fazia perder ulcerações. Perde as alças. Então, nesse caso, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é cólon ascendente, isso é cólon transverso, tá vendo? Ele está descendo para baixo. Isso aqui, ele está fazendo perda de quê? Das ulcerações. Esses são os signos indiretos que dá no caso. E aqui vocês estão vendo também, isso que vocês estão vendo aqui, ele pinta alguns lugares a mucosa e outros não. Por quê? Porque ele tem úlceras, né? Por tudo que é nesse trajeto, então ele pinta alguns lugares e outro lugar não pinta. Dá essa sensação assim de empedragem, entendeu? Esses são os signos indiretos da cólon por enema. Agora, a proctoscopia, normalmente na etapa aguda, né? Normalmente você sempre faz, qualquer estudo que você vai fazer tem que ser flexível, né? O colonoscópio. De repente, se você vai fazer uma anoscopia, ou você vai fazer uma proctoscopia, uma rectoscopia, aí pode ser, de repente, rígido. Mas quando já vai entrar no sigmoide e o resto do colo, evidentemente já tem que ser flexível. Nesse caso, indicaria, então, uma colonoscopia, entendeu? Mas quando você está num processo agudo da doença, não é aconselhável fazer uma colonoscopia. Por quê? Porque aumenta o risco de perfuração. Tá bom? Olha aqui a imagem da colite ulcerativa, pessoal. Vocês estão vendo que elas são vermelhas, bem vermelhinhas, e tem partes ulceradas, outras partes que não são úlceras, são assimétricas. E dá um aspecto que eles têm pólipos, mas não são pólipos, né? É porque as úlceras profundizam, né? E tem algumas partes entre úlcera e úlcera, vai ter algumas salientes da superfície. E dá como se fosse que ele tem pólipo, mas não é pólipo, né? Olha aqui as imagens que se vê por dentro, né? E o colonoscópio, quando ele passa perto dele, ele sangra com facilidade, é muito friável, né? Então, qual é a vigilância do câncer de cólon? Se você tem uma colite extensa, de mais ou menos de 8 a 10 anos, você tem que fazer uma colonoscopia biópsia, sempre tem que fazer. Se deu negativa, a colonoscopia você faz de cada 1 a 2 anos. Se deu displasia de baixo e alto grado, você tem que fazer diagnóstico confirmativo com biópsia. Se a biópsia realmente deu confirmativo, tem que fazer cirurgia. Se não, você já faz de novo a colonoscópio de 1 a 2 anos. Bom, olha as complicações que tem a colite. Tem locais, né? Respeito ao cólon, megacolotóxico, hemorragia massiva, estenose e câncer coloretal. Qualquer um desses daí são complicações locais, que estão referindo, evidentemente, com a colitis ulcerativa. Extraintestinales, ¿verdad? Frecuentemente la respuesta inflamatoria sistémica autoinmune, como vocês já sabem, que lhe dá manifestações cutâneas. Pode ter eritema nodoso, oculares, pode ser uveites. No caso das articulações, você pode ter artrites, né? E no caso vascular, você pode fazer também trombose vasculares. Então, como vocês veem que não só tem manifestações locais do intestino,
Portanto, as enfermidades inflamatórias intestinais crônicas são enfermidades sistêmicas, tá bom? ¿Por qué son enfermedades sistémicas? Porque no solamente afecta al intestino, sino afecta también otras partes del cuerpo o otros tipos de tejidos. ¿Bien? Por lo tanto, puede venir pacientes que no tengan manifestaciones intestinales propias, pero pueden tener artritis, pueden afectar el ojo, pueden afectar varias partes del cuerpo. Entonces, usted siempre tiene que pensar que la persona tenga una enfermedad sistémica. No pueden pensar que tengan varias enfermedades. Muchas veces los médicos tratan el ojo, tratan la articulación, tratan la piel y van tratando aisladamente en vez de tratar directamente la enfermedad como tal. Esse aqui é o objetivo do tratamento. Para vocês, tratamento não vai, tá bom? Mas se vocês querem ler depois, é o mesmo tratamento, né, que a enfermedade de Crohn. Los aminosilatos se utilizan normalmente para intercrisis, los esteroides se usan para crisis. Se você não consegue controlar com esses dois primeiros medicamentos, você dá imunossupressores, como vocês estão vendo aí. Pode dar também anticorpos monoclonais, nesses casos. E também no caso quirúrgico, se for muita hemorragia, de perfuração, de reflexão do tratamento, ou seja, o tratamento não dá melhoria com o tratamento, e se você tiver alguma displasia no colo, né? Se você tiver alguma displasia no colo, evidentemente também leva cirurgia. Esses aqui são os tratamentos de acordo aos critérios de severidade, que para vocês não vai também essas coisas. Vai só em quinto ano. Vocês têm quinto ano, vai dar todas essas coisas, você tem que saber. Olha aqui o tratamento quirúrgico que você pode fazer. Proctocolectomia total, com ileostomia terminal. Ou seja, você extirpa tudo o colo e você tira o íleo pela parede abdominal para ele poder defecar por aí. Ou você poderia também colocar o íleo lá no ânus, né? Só que, normalmente, quando você fazer uma ileostomia no ano, ele queima muito a região perianal, porque, normalmente, o conteúdo do íleo é ácido, né, pessoal? Então, queima tudo. Então, às vezes, o pessoal prefere colocar na parede abdominal. Então, protectomia intraespreteriana, né? Tira o reto, né? Através do ano também, que pode tirar também o sigmoide, de acordo com a afetação de que está, né? Colectomia com cierre rectal de Harman, ele pode tirar um pedaço, né, do lugar onde está afetada. Por exemplo, se você tem afetada, por exemplo, o sigma, que é essa aqui, porque ele fez uma obstrução, ele tirou essa parte, então deixou o colo descendente na parede abdominal e a parte terminal fechou. Essa aí seria uma cirurgia de primeiro tempo. De segundo tempo, o que você vai fazer? Vai voltar a restituir a anastomose, nesse caso com o colo descendente com o reto, até o processo inflamatório melhorar. Tá bom? Protocolectomia total, com anastomose ilioanal, isso que eu falei para vocês. Tirar tudo o colo, né, e tudo reto, por isso chama procto, vem de reto, colec, que vem de colo, e tudo que termina em ectomia é retirar, né? Então tem uma proctocolectomia, que retirou o colo e o reto, e fez uma anastomose terminal do íleo, né? Aqui. Desceu o íleo até embaixo, então ele está defecando pelo ânus, né, através do íleo. Só que, como eu expliquei para vocês, ele queima muito, né? Então, pessoal, até aqui é sobre colites ulcerativa. Eu, na primeira aula, quando eu disse enfermidade de Crohn, vocês lembram que eu dei um quadro comparativo para vocês, né? 2 quadros, realmente, de como se comporta a colite ulcerativa e como se comporta a enfermidade de Crohn. É muito importante vocês saberem isso. Também lembrarem que, se vocês tiverem dúvida diagnóstica com a enfermedade de Crohn e colite ulcerativa, ustedes siempre mandan a hacer estudio del PEANCA. El estudio de PEANCA se puede hacer por laboratorio. ¿Está bien? Entonces, con eso ustedes pueden hacer diagnóstico diferencial entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. ¿Tiene alguna pregunta?
Não. Doutor, após a cirurgia, a paciente tem uma vida normal, em teoria, ou tem um tempo que essa cirurgia vai manter esse paciente com vida, uma sobrevida? Olha, la ventaja de la colitis... Não se escuta nada agora. Peraí, pessoal. O microfone da Lívia tá aberto. Estão me escutando agora? Sim. Sim, doutor. Então, pessoal, o que o Renato perguntou, deixa eu para ver se eu entendi, porque eu não entendi muito bem, mas o que eu entendi, eu acho que se você tirar uma parte da parte afetada, se ele vai melhorar ou não. Isso que você perguntou, Renato? E a sobrevida que esse paciente vai ter? Se vai ter a vida normal ou tem um tempo que isso vai se manter, por exemplo, e depois não tem mais o que fazer? Não, olha, é o seguinte, é igual que na doença de Crohn. Muitas vezes você pode estar afetada, por exemplo, íleon e cego, por exemplo, e você pode tirar essa parte afetada, mas não quer dizer que com isso que você já vai melhorar a sua situação, porque ele pode ter também manifestação extraintestinal, isso que eu te expliquei na vez passada. Da questão da colite ulcerativa, o que é a vantagem? Que ele só afeta o cólon e o reto, entendeu? Ele não afeta nem o intestino delgado. Então, muitas vezes, se você tiver uma pancolitis, que é a afetação de todo o cólon, você pode retirar todo o cólon e colocar o intestino lá embaixo, e você pode viver normalmente, né? Evidentemente, as suas fecais já não vai ser dura como antes, mas todos os teus nutrientes, todas as coisas, você já vai absorver. Porque você sabe que o cólon, a principal função dele é absorver alguns tipos de minerais e líquido, principalmente, para ressecar esses fecais, e por isso que ele sai modeado e sequinho, assim como a gente muitas vezes faz, né? A não ser que o trânsito intestinal esteja acelerado e você teve diarreia. Então, a situação é essa, você pode tirar e muitas vezes o processo melhorar bastante, mas você também pode ter manifestações extraintestinais, que no caso da colite ulcerativa é muito mais acentuada que na Crohn, entendeu? Isso é a desvantagem que tem a colite com a Crohn. A Crohn, às vezes, você pode tirar e ele pode se manifestar em outro lugar, entendeu? Porque eles são segmentárias, né? Como a gente falou aquela vez. E essa aqui é ascendente. Ele começa no reto e vai ascendendo até chegar no cego. Mas não necessariamente todas as pessoas vão chegar no cego. Muitas vezes pessoas ficam no reto, outras pessoas ficam só no sigma e nunca mais daí passa. E fica aí, entendeu? E muitas vezes você pode fazer uma retossigmoidectomia, que você tirar essas duas coisas, pegar o cólon descendente, baixar para o reto, para o ânus, e anastomizar e ter uma vida normal. E não ter nenhum problema, entendeu? Tudo vai depender realmente de como o teu corpo reage nessa situação. Entendeu, doutor? Não sei se me expliquei. Obrigado. Alguma outra pergunta? Creio que as dúvidas vêm quando a gente começa a estudar, doutor. Doutor, Lógico. tem uma. É lógico, né, pessoal? Vocês, toda a informação que eu estou dando para vocês aqui é uma aula. Não quer dizer que vocês têm que aprender tudo que eu estou dando aqui, vocês têm que aprender. Você começa a ter realmente dúvida quando você começa o livro a pegar e estudar. E aí você começa a consolidar teu conhecimento. Por isso que eu falo sempre, vocês têm que estudar. Não tem outra forma. Vocês têm a vantagem, pessoal, que a gente dá mastigado para vocês aí o slide. Meu professor não dava assim, se me dava assim, não sei. O que seria para mim? Seria uma felicidade se meu professor dava assim essas aulas que eu estou dando para vocês. Não é que eu estou me exibindo com vocês, mas eu estou falando sério. Vocês podem procurar no livro, vocês não vão encontrar nem a metade que eu estou dando para vocês. Isso aqui são informações variadas de várias literaturas, de internet, artículos, que aí está tudo aí dentro, entendeu? Então, muitas graças, doutor, por isso. A forma que eu vou ficar feliz é que vocês saiam bem e entendam o que eu estou falando, senão eu estou perdendo tempo. Não, vamos sair sim. Doutor? Sim. Eu tenho uma dúvida, mas eu creio que não seja muito relacionado com a classe de hoje. O seguinte, o senhor mencionou... Então, se não é a classe de hoje, doutor, a partir de agora já é R$200.
Tá certo. Mas é mais no É finalzinho uma consulta, doutor, uma consulta, posso dar não. a localização do meu consultório, pessoal, não tem problema. Não, e com relação à intervenção cirúrgica que o senhor mencionou, no finalzinho que o senhor retira ali o colo sigmoide, né? E você vai fazer a sutura ali com o descendente e o recto, por exemplo. Término terminal. Isso, só que assim, o colo ele tem meio de fixação, que é o mesocolo, né? Quando você faz essa ligação, como que fica depois esse... Não, porque você tem que liberar, né, doutor? Normalmente o colo descendente e ascendente são fixos na parede posterior. O que você tem que saber? Você tem que começar a liberar o peritoneu, né? O parietocólico, né? Você libera e começa a puxar. E tem que ir liberando isso daí. Senão não tem forma de você descer isso aí para lá embaixo. Não, Tem situações, às vezes, doutor, que, por exemplo, você tem que tirar o sigmoide, colo descendente e o transverso, e só fica o cego e o ascendente. E você tem que liberar tudo isso daí para descer até lá embaixo. É uma cirurgia, sempre são cirurgias muito complicadas, que às vezes, se você não fizer bem, muitas vezes você pode perder a vascularização e o paciente vai ter que tirar completo. Isso pode acontecer também na cirurgia, porque são cirurgias que é complicado, né, para fazer. Então, E às vezes não quer chegar, porque teus vasos sanguíneos, se você tem um bom mesocolo, é ótimo. Mas às vezes você tem um mesocolo tão curto que não dá para descer até lá embaixo. É complicadíssimo isso. Entendeu? Às vezes não dá realmente para descer, porque teus vasos sanguíneos é muito curto. E acontece, tem pessoas que é curto realmente, curto o mesocolo. Mas tem alguns mesocolos que é uma maravilha, que você pode levar até na boca, se você quiser. Entendeu? Então, doutor, mas aí, assim, só para terminar o raciocínio, porque, assim, eu entendo que tem que fazer, né, cortar esse mesocolo, mas aí depois que você termina a cirurgia, você vai ter que fixar de novo ou não? Não precisa fixar. Não. Realmente, você o mesocolo não tira, né, doutor? Porque o mesocolo, você sabe que é o peritoneu, de onde vem um vaso sanguíneo. Você não tira o mesocolo. Você tira só o meio de fixação do colo. Você faz, vou despegar o colo para o mesocolo. Você não tira, você se tirar o mesocolo, ele não tem irrigação. Tá me entendendo? Só tira o meio de fixação que ele tem. Por exemplo, se você quer fazer o transverso você sabe que é um órgão suprimóvel. Ele tem um mesocolo muito amplo. Se você tirar só o colo esquerdo e deixar o mesocolo, seria maravilhoso, né? Para descer isso aí é muito fácil. É uma maravilha isso, não precisa nem trabalhar tanto, entendeu? Só a única coisa que você tem que ter cuidado aí, que a vascularização, na parte terminal que você vai suturar, tenha vascularização, porque se não tiver vascularização, ele vai necrosar e vai abrir e pode produzir uma peritonite, todas essas coisas, entendeu? Entendi, doutor, muitas graças. De nada. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui uma situação que eu vou mostrar para vocês. Ó, tem 45 participantes. Desses 45 participantes, você pode fazer uma análise que uns 50% capaz deles estão atendendo a aula. O outro 50% tem ligado possivelmente a câmera e tem fazendo outra coisa, que normalmente isso acontece. Então, eu só quero fazer um raciocínio com vocês. Muitas das pessoas, muitas vezes falam, não, será que vão ter aula? Que não vai ter. Muitas dessas pessoas que mais enchem o saco para ter aula são as pessoas que não atendem a aula. E só estão para fazer uma crise, um mal entendimento entre os professores, o alunado, todas essas coisas. Então, só quero fazer uma análise, pessoal, aqui. Olha, eu estou fazendo todos os esforços para fazer online sempre. Porque todas essas aulas que vocês estão vendo que eu estou fazendo, eu já tenho gravado. Entendeu? Eu já podia só entregar para vocês gravado e escutar, né? Então, para vocês verem que o que a gente está fazendo o esforço de fazer online, muitas das pessoas não participam. Estão me entendendo? Então, essa aí é o principal. Evidentemente, essa aula eu estou gravando e estou passando lá no Mover. Né? Mas tem muitos professores que não estão fazendo isso, que não têm obrigação também de passar essa gravação, porque se você está fazendo uma classe em vivo, supõe que você tem presencial. Não vai ter outra forma de você ver de novo essa aula. Só que eu estou dando a possibilidade de vocês verem de novo essa aula lá que eu estou passando. Entendeu?
Mas, evidentemente, como eu falo para vocês, a responsabilidade de cada um, né? Doutor, É só uma análise que eu estou fazendo. Sim. o Renato fez uma pergunta similar, só que eu não entendi muito. Eu queria saber se há reversão a esse processo depois de um tempo, se você faz a cirurgia e depois de um tempo você pode fazer reversão dessa cirurgia. Como assim reversão, doutor? Não estou entendendo a pergunta. Ai. Se pode voltar ao normal do colo. Não, mas eu não entendo a tua pergunta. Vamos supor, você fez uma cirurgia, você está falando, fez uma cirurgia. Isso. Tá bom. Isso. Você tirou o quê? Por exemplo, o sigma. Você tirou o sigma. Isso que você está querendo falar? Isso. Tá bom, tirou o sigma. E você quer falar se isso você pode... O trânsito intestinal voltar ao normal? Isso que você está perguntando? Depois de um tempo. Claro que pode. Você pode ficar até 2, 3 anos tendo uma colostomia e depois de 3 anos você quer voltar a juntar. Tem pacientes que se operou no público, por exemplo, e não tem data para operar, e fica 2, 3 anos esperando até reconstituir de novo o trânsito intestinal. Só que quanto mais tempo você deixa, evidentemente a cirurgia vai ser mais difícil, porque a parte terminal, ele também se esconde, né? Você tem que procurar a parte terminal. Por isso que muitas pessoas, muito cirurgião, faz a bocagem de dois boca. Ele coloca um de distal e a proximal. Por quê? Para na cirurgia ser mais fácil eles unir. E muitas vezes faz colostomia tipo asa, em asa, que fala assim, que ele coloca o corpo completo, né? Isso depende muito do cirurgião. Agora, se é privado, você sabe, tipo, como fez o Bolsonaro, ele teve uma lesão, tiveram que fazer uma colostomia terminal, o distal deixaram para fora, para dentro. Depois, quando ele já se recuperou todo o processo que ele tinha, reconstituíram de novo o trânsito intestinal. Entendeu? Isso acontece igual na colite ulcerativa. Se você fez por uma complicação que teve o paciente, você teve que obrigatoriamente fazer uma colostomia, você espera um tempo que tem que ir de acordo com como está o processo infeccioso. E depois você volta a restituir o trânsito intestinal. Entendeu? Se é que tem possibilidade, né? Tem pessoas que de repente deixam assim, pela idade, tem uma idade muito grande, então fala assim, é melhor deixar assim já, de uma vez, entendeu? Isso já vai depender de cada pessoa e do profissional, e dependendo também das condições econômicas que tenha, se é público ou privado. Tudo isso são possibilidades que você tem. Tem pessoas que depois de 3, 4 anos, volta a colocar de novo como era antes, né? Entendi, obrigada. Essa era a minha dúvida. Tá bom, doutor. Doutor, Professor, Uhum. pode perguntar. pode. Vai lá, pode perguntar. Ai, meu Deus, tá. Protossigmoidites e retossigmoidites é a mesma coisa? É a mesma coisa, doutor. Procto vem de reto, reto vem de procto, então, tanto é a mesma coisa. Ah, tá, entendi. E é o mais frequente, né? É o mais frequente. Tá. Doutor, Sim. depois de uma cirurgia de protocolectomia total, como que fica a questão de hidratação do paciente? A hidratação fica normal. Por quê? O que vai ter? Vai ter algum problema de hidratação? Então, é porque, pelo que eu me lembro, o intestino grosso é responsável por 90% da absorção de líquido, né? Claro. Mas não só o reto tem a principal absorção de tanto de álcool como de água é no estômago. O que absorve mais rápido é isso. Você pode se dar conta que quando você tem vontade de mijar e tomar mais água, em seguida você quer mais banheiro, porque é a forma mais rápida de absorção. Evidentemente, você não vai ter mais uma parte que vai absorver esse líquido, né? Evidentemente. Mas também aí está a forma de eliminação pelo via renal, né? Se teu rim vê que você não precisa liberar tanto, você vai mijar menos só. Isso vai ser a diferença. Ou seja, teu organismo vai se adaptar à nova situação. É como a cirurgia bariátrica. Entendeu? É uma nova forma de que o corpo tem que ir assimilando e se adaptando à situação. Não tem outra forma. Não quer dizer que você vai ficar desidratado porque tirou o colo, né? Gente, o microfone.
que significa que o teu organismo ele vai se reabilitar, se adaptar. Ele tem que se adaptar, né, doutora? Não tem outra forma. O que vai fazer? O corpo tem que se assimilar a essa nova forma. Entendeu? Tem muita gente que vive sem cólon. Não tem problema. O problema é você viver sem intestino delgado. Aí sim é um problema. Doutor, tem como desativar os microfones? Sim. E alguma outra pergunta? ¿Qué día va a hacer tu examen, doctor? ¿Qué día va a ser tu examen? Mi examen, yo creo que acá me pasaron. Espérate, voy a decir. (21 do 5). 21 de maio. É a prova. Doutor, quando o senhor falou de etiologia, os fumadores, eles é mais predisponente a ter ou não ter? Supuestamente hay estudios que dicen que el tabaco es un factor protector de la colitis. Oh. Ah, tá. Alguma coisa de boa. Mas eu vou te contar, doutora, só que o tabaco também leva câncer de colo, né? Leva câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de boca. Ou seja, é pior, né? Acho melhor não tentar, não. Doutor, o conteúdo da P1 vai ser todo até dado o dia da prova? Sim. Todo o conteúdo? Tudo. Ok. E eu tenho que estudar, hein, pessoal, porque a prova não vai estar fácil. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, con esto terminamos, doctores. Muchas gracias por la atención. La próxima clase estaremos continuando con enfermedades del colon. ¿Está bien? Gracias, Gracias, doutor. doutor. Buenos Gracias, dias. doutor. Buenos dias. Buen final de semana. Sí, Gracias. gracias. Tchau, tchau. Gracias. Buenos final de semana, doutor. Obrigado.